Sejam muito bem-vindos. Hoje é live de perguntas e respostas sobre materiais e equipamentos, hein? Então, essa é a segunda live, tá? Hoje o tema, eu mantive ali o Pergunte para a Bia, que é toda quarta-feira eu faço isso, que é uma live de perguntas e respostas. Então, assim, quem estava aqui ontem viu, né, que vai rolar um sorteio. No dia 5 de outubro, eu vou abrir a vaga para o meu curso Protocolo de Alta Performance, que é meu curso online, é o curso mais completo que eu tenho, que são mais de 60 aulas, todo passo a passo, desde o planejamento, desde o que acontece lá no consultório, da parte cirúrgica, do que o dentista, quais são as etapas clínicas e laboratoriais, né, até a finalização. Tudo muito, muito, muito passo a passo mesmo, tá? Então, as vagas para essa turma, para essa nova turma, vão abrir no dia 5 de outubro. E para vocês que estão aqui acompanhando essa maratona de lives, né? Quem assiste todas vai ter ali uma grande vantagem. Todos os dias eu estou falando uma frase que eu só vou falar aqui na live para vocês anotarem em algum lugar, anota aí no teu caderninho, anota em algum lugar. E no final dessas 17 lives, quem tiver todas essas frases vai me mandar um direct com todas elas e vai estar concorrendo a uma vaga no curso, tá? Então é um presentão. Então acompanhem todos os dias, tá? Então a frase de hoje é: anotem aí no caderninho de vocês. Então, né, vamos lá, vou começar a responder as perguntas aqui sobre materiais e equipamentos. Eu resolvi fazer essa live porque é uma coisa que pedem muito. A Sasha Zwicker, que está aí na live também, ela é minha amigona, e eu vi que esses dias ela estava falando sobre isso também, né? Então, é bem bacana. Tem bastante pessoas, principalmente ali quem está iniciando, que quer saber, mas o que eu preciso para começar um laboratório? Quais são os equipamentos necessários? Eu preciso do quê, né? Não sei nem por onde começar. Então, a gente vai... Eu fiz uma listinha aqui do que precisa, né? Das coisas que precisam. Estão perguntando aqui sobre iluminação, tá? Então, assim, eu gosto de trabalhar com a luminária bem baixa, bem pertinho da minha mesa, bem pertinho da minha bancada. Então, a minha bancada tá aqui, ó, tá? Eu tenho essa luminária da Caltine aqui, que quando eu tô trabalhando, eu baixo ela bem pertinho para que a luz fique bem próxima. Eu não gosto de trabalhar com a luz muito alta em cima do meu olho, assim, me atrapalha. Então, né? Eu acho que a iluminação faz toda a diferença, senão você acaba forçando demais ali a visão, tá? A Mara tá perguntando, quando eu trabalho com resina alto ou fotopolimerizável, com o foto de consultório, é necessário fazer o ciclo de micro-ondas ou só o gel é suficiente? Quando trabalha em resina alto ou fotopolimerizável, não, são três coisas diferentes aí, tá, Mara? São três tipos de resina que elas se comportam diferentes. Então, eu tenho a resina autopolimerizável, que ela vai polimerizar sozinha, né? Ela se autopolimeriza, você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Você não precisa colocar numa fonte de calor, você não precisa colocar numa fonte de luz, nada. Ela autopolimeriza. E claro que se a gente colocar ela numa panelinha, numa termopneumática, a gente vai evitar o aparecimento de bolhas, tá? Então, beleza. Alto, não preciso fazer nada, somente coloco numa panela de pressão para que ela não fique porosa, tá? Se a resina for fotopolimerizável, é só foto, é só luz que ela precisa. Eu não vou colocar ela no micro-ondas, tá? Elas não são compatíveis. Então, a resina fotopolimerizável, eu vou polimerizar ela dentro de um forno foto, né? Ou aquele de consultório. Só que aquele de consultório é para coisas menores, né? Se eu fizer, vou fazer uma caracterização, pala creative, por exemplo, vou caracterizar todo o vestibular fotopolimerizável, ou vou passar o Palacil, que é aquele glaze, né, de resina fotopolimerizável, eu coloco ele dentro de
de uma caixinha, né, daquela panelinha de fotopolimerizável, porque eu vou ter luz de todos os lados, diferente de consultório, que é localizado, é só naquela região. Vai demorar muito mais para você polimerizar, tá? Agora, não, vou fazer só algum pequeno reparo com foto, né? Daí tudo bem, aí você pode usar a de consultório. E o micro-ondas, a resina também tem que ser própria para micro-ondas, tá? Não posso pegar uma resina, por exemplo, uma resina termo sem crosslink e querer que ela fique bem em micro-ondas. Não vai ficar legal, tá? Então, assim, para fazer polimerização em micro-ondas, tem que ter crosslink. De preferência, utilize uma resina própria para micro-ondas, que é a VIP Wave. No caso, eu falo VIP Wave porque aqui eu uso, tá? Então, eu vou falar aqui para vocês realmente aquilo que eu sei que funciona para mim, que é o que eu utilizo, tá? Bia, prensa hidráulica resulta em diferença no resultado ao invés da prensa manual? Então, Rodrigo, na prensa manual, a gente não tem muito o controle ali da pressão que a gente está colocando na prótese, tá? Então, às vezes, a gente coloca muita pressão de uma vez só, né? E ela tá ali pressionada, aquela resina, ela não tem aquela liberdade de se acomodar. A prensa hidráulica, né? Quem trabalha com a prensa hidráulica e deixa as 12 horas, sabe que quando eu prenso ela ali a 1 tonelada, quando eu volto no dia seguinte, ela já baixou quase meia tonelada. Por que isso acontece? Porque a resina que estava ali dentro, sobre pressão, né, compactada naquela 1 tonelada, ela já acomodou. Então, ela já acomodou e liberou aquela tensão, ela já compactou mais. Então, aí você vai lá e dá mais uma prensadinha. Na prensa manual, você não tem esse controle, tá? Até a questão, eu vou fazer uma resina, uma placa meio relaxante, por exemplo, que é bem fácil da bolha, né? Se você não cuidar na prensagem, você vai prensando ela devagarzinho, né? Ela vai expulsando a resina aos poucos e cada vez mais você vai colocando mais pressão para que ela realmente vá expulsando toda a resina de dentro. Com a manual já é mais difícil de você fazer isso, tá? Dá para viver sem? Dá. Tá? Dá para viver sem? Dá. Mas eu prefiro muito mais usar a prensa hidráulica porque justamente ela baixou um pouquinho a pressão, eu vou lá e dou mais um pouquinho. Porque eu sei que aquela resina já acomodou e aguenta mais, entendeu? Aqui no YouTube estão perguntando assim, a Mara está perguntando, eu tenho uma panela eliminadora de bolhas para autopolimerizável. É vantagem comprar a mufla e a prensa? A resina autopolimerizável, na verdade, não é para fazer prótese, tá? As próteses, elas devem ser feitas termopolimerizável, né? As próteses totais, protocolos. Para que serve a resina alto? Para fazer coisas de etapas. Por exemplo, vou fazer uma moldeira individual? Ok, posso fazer numa resina alto sem problema nenhum. Vou fazer um guia multifuncional? Posso fazer em resina alto sem problema nenhum. Vou fazer uma placa de prova? Sim, posso fazer em resina alto. Agora, fazer uma prótese total em resina alto não dá, tá? Então, você precisa, sim, comprar mufla e prensa, tá? Tanto que a resina alto nem dá tempo de você prensar. Você coloca ela na mufla ali, ela já polimeriza e já enche de bolha, tá? Nem dá tempo. A resina alta é para trabalhos rápidos mesmo, tá? Olha aqui. O Kleb está falando do martelete pneumático. Tem que ser o de uso odontológico? Então, martelete pneumático era uma coisa que por muitos anos, né, eu nunca usei. Eu não tinha usado. Então, no laboratório que eu trabalhava antes, na época quando eu trabalhava lá no Aderce, a gente não tinha martelete. E eu não sabia o quanto maravilhoso ele era, tá? Então, hoje que eu tenho martelete, eu falo, como que eu vivi tanto tempo sem martelete? Porque facilita muito, tá? Muito, muito, muito. A desinclusão das próteses, para você não quebrar todo o modelo, para você poder voltar ele no articulador. É bem importante você ter o martelete. Para abrir as barras de protocolo também, tá? Então, facilita muito. Eu tive a experiência, Klebia, de comprar um martelete pneumático que não era odontológico, não gostei. Era muito bruto, era brutão, assim, sabe? Nem sei para que serve, mas era super bruto, assim. Eu tava com medo de quebrar a prótese, daí eu devolvi
e comprei um outro da VHC, se eu não me engano. Ah, VH. Então, é esse da VH aí que eu tinha por muitos anos, tenho ele até hoje. Nossa, super funciona para mim. Agora eu tenho o da Renfert, tá? Não vou falar para vocês que é a mesma coisa, assim, da Renfert é um pouco melhor mesmo, tá? Ele é melhor. Mas o da VH já supre muito a necessidade. Então, assim, não é uma coisa, é indispensável, tem que ter. Não é indispensável, tá? Mas facilita muito, facilita muito. Eu fiz uma lista aqui de materiais, aqui, equipamentos. Então, assim, na lista, vou começar assim, para quem trabalha, eu vou montar um laboratório do zero e vou trabalhar só com resina, tá? O que eu preciso para trabalhar só com resina? Então, né, só com resina eu acho que é recortador de gesso, acho que todo mundo tem que ter, né? Não tem como não ter recortador de gesso, a não ser que você mande aquele trabalho todo feio, tá? Então, tem que mandar pelo menos um modelinho bonitinho, recortadinho, certinho. Então, recortador de gesso eu acho que é essencial. E às vezes você vai articular, não tem espaço, tem que recortar. Então, recortador de gesso. A mesa, o vibrador de gesso também é bem importante você ter o vibrador de gesso. Dá para ficar sem vibrador de gesso? Dá, só que aí você vai ter que bater muita mufla em cima da bancada, né? Vai até quebrar o teu granito ali, a tua pedra. E pode dar bolha no gesso também. Então, o vibrador de gesso é bem importante, principalmente se você for fazer protocolo, se você for incluir barra. Não dá para incluir barra sem o vibrador, porque a chance de dar uma bolha ali é grande, tá? Do revestimento não escoar é grande. Então, tem que ter. O que mais? Você precisa ter prensa hidráulica, né? Que a gente já comentei sobre isso agora. O Rodrigo perguntou se precisa mesmo ter a prensa hidráulica ou se pode ter a prensa manual. A prensa hidráulica, com certeza, você vai ter um resultado melhor, tá? Ela vai te dar mais previsibilidade, você vai saber exatamente a força que você está colocando, porque às vezes você coloca muita força na prensa manual, pode até quebrar o modelo, tá? Ou aperta tudo de uma vez, a resina expulsa tudo de uma vez e fica a bolha interna que não sai, tá? Com a hidráulica, você vai colocando essa pressão devagarzinho e ela vai expulsando tudo. E aí, quando ela já tá compactada, ela dá uma liberada na pressão e aí você vai lá e aperta mais um pouco, tá? Que mais? Já falei da prensa hidráulica, já falei do recortador de gesso. Espatulador a vácuo, tá? Espatulador a vácuo é bem importante você ter o espatulador a vácuo para você não vazar os teus modelos com bolha, para que o teu gesso fique mais resistente, né? Principalmente se você usar gesso de boa qualidade. Ele vai dar uma resistência melhor, né? Porque o vácuo vai tirar todo o ar de dentro para poder espatular. E também para a inclusão de anéis, tá? Para quem faz função, tem que ter espatulador a vácuo, tá? O que mais? Jato de óxido, né, para barra. Jato de óxido para barra é fundamental para você limpar o excesso de revestimento que tem nele, tá? Você limpou com esfera de vidro e depois eu passo um jato de óxido para fazer aquelas micro retenções nele para que o opaco agarre, né? Então, não pode, a barra tá toda brilhosa ali, toda polidinha, o opaco não vai ter uma boa aderência. Então, sempre antes de opacificar, passe um jato de óxido para fazer essa retenção no metal, tá? Quem for trabalhar com fundição tem que ter forno de anel, centrífuga e maçarico, tá? É o conjuntinho ali, os três. Forno de anel, centrífuga e maçarico. Eu tenho o forno da Sicom, né? Já falei para vocês, gosto muito desse forno lá do Valdeir de Curitiba. Tinha lá em Curitiba há mais de 5 anos, nunca deu nenhum problema. Ficava ligado o dia inteirinho na temperatura final, ali a 930 graus. Aqui em Cascavel eu comprei mais 2 dele, então gosto muito. Centrífuga, não abro mão daquela centrífuga elétrica, aquela que fecha por uma questão de segurança, tá? Dá para fazer naquelas outras, naquelas mais simples? Dá, mas cuida com a segurança para que
para que, se por um acaso aquele anel sair voando, não venha em cima de você, tá? Então, a minha é aquela elétrica da EDG, que quando eu fecho a portinha, ela aciona, tá? Compressor, né? Se tiver martelete pneumático, a panela de pressão, você precisa ter o compressor para você encher. Você pode encher também com uma bombinha de bicicleta, tá? Eu já fiz isso também, mas dá muito trabalho. Mas dá, tá? Para começar, tá. Eu tenho só a panelinha de pressão ali, né? Não vou instalar um compressor só para isso. Trabalho sozinha e tal. No prédio onde eu tenho laboratório, não dá para ter compressor pelo barulho, né? Então dá para você encher a panelinha de pressão com uma bombinha de bicicleta. É difícil, tá? É bem difícil. E tem aqueles compressores portáteis também, né? Não sei se vocês já viram, mas tem um compressor, eu já tive ele. É uma caixinha, como se fosse uma maletinha, que ele é para encher pneu, eu acho. Eu acho que é para encher pneu. Mas dá certo para encher a panelinha também. Mas para o martelete pneumático, para o jato de óxido de alumínio, para você alimentar esses bicos de ar aqui, tá? Você precisa do compressor. Panela termopneumática, né? Que eu já falei. Panela termopneumática, eu acho que é indispensável para quem faz resina, porque qualquer conserto que você tem que fazer, qualquer reparo, qualquer pequeno trabalho, você usa a panela pneumática, tá? Então, vou fazer uma plaquinha, vou fazer uma plaquinha de prova, vou fazer um moldeio individual, guia multifuncional, faço tudo na panela, tá? Se o compressor for só para o martelete, qual é o indicado? Então, Clébia, você vai precisar de um compressor um pouquinho maior para o martelete, porque ele precisa... Não sei se dá para você engatar direto nesse manual, tá? Tem que dar uma olhada. Não sei se dá para você fazer um engate rápido. Mas tem uns compressores, eu estava vendo com a Sasha mesmo, no congresso esse ano, no CIOSP, e tem uns compressores que são bem pequenininhos, né? Depende da tua necessidade. Ali tem uns compressores que são pequenininhos, assim, mais silenciosos, que dá para você fazer uma caixinha de isolamento acústico ali, bem tranquilo, tá? Micro-ondas, tem gente perguntando de micro-ondas. Se você for optar por fazer a polimerização em micro-ondas, né? Eu acho, no meu ponto de vista, dentro da minha experiência, né, de tudo que eu já fiz, o micro-ondas é um ótimo custo-benefício. Ele tem um excelente custo-benefício, porque ele não é caro, né? Se você for comparar com o equipamento de prótese, ele não é caro, ele custa uma média de R$400, 400, R$500. Dura ali anos e anos e anos, tá? E faz uma polimerização ótima e rápida. Então, em 30 minutos eu tenho uma ótima polimerização. É a melhor polimerização que existe? Não, não é a melhor polimerização que existe, mas ela é ótima, né? Ela elimina todo o monômero residual, ela tem uma prótese bem polimerizada, tá? Então, tudo isso dentro de embasamento científico, vários estudos, né? Então, a gente não pode simplesmente fazer um ciclo lá na louca e achar que vai dar certo. Então, se preocupem com isso. Vai trabalhar com micro-ondas? Deixa eu ver qual que é o ciclo correto, qual a resina certa que eu tenho que usar. Eu já tive essa experiência também. Esses dias contei, a Ellen, a minha amiga, está aqui na live também. Eu não sei de onde que ela tirou a ideia, falou assim, vamos fazer a polimerização em micro-ondas e tal. Enfim, a gente tentou. Nossa, foi uma tragédia, assim, ficou horrível a prótese. Nossa, ela ficou toda opaca, ela ficou toda leitosa, ela parecia que ficou mole, parecia que ela estava crua por dentro, um cheiro muito forte de monômero. E a gente só olhou assim, uma para a cara da outra, não, vamos voltar para o fogão mesmo. Vamos voltar para o fogão, que fica melhor. Mas não é que fica melhor, é porque a gente fez alguma coisa errada, alguma coisa muito errada aconteceu ali. Então, a gente não tinha o conhecimento correto para trabalhar com micro-ondas. Eu nem lembro se a gente sabia certo qual que era o ciclo que a gente estava colocando, se a resina que a gente estava utilizando era certa, provavelmente não, tá? Então, para mim, eu falei, nossa, micro-ondas não presta, não serve, não quero nunca mais
saber de micro-ondas. Só que eu não soube utilizar, entendeu? Depois, quando eu fui fazer a especialização, que eu vi o quanto de gente utilizava, né? E tinha um ótimo resultado, com embasamento científico, com segurança, com estudo, comprovando aquilo. Eu falei, opa, peraí, então eu acho que a errada sou eu, né? Eu acho que eu devia estar fazendo alguma cagada e não estava sabendo utilizar. Aí eu vi ali com a Thaís, com o Fred e tal, tudo certinho, quais eram os ciclos, qual era o tempo de prensagem, e aí hoje em dia eu não abro mão, tá? Então eu tenho. Ó, sobre o martelete, quem estava perguntando assim, qual pressão precisa para o martelete, a Sasha está falando aqui que a vazão mínima é de 90 a 100 libras, tá? Para funcionar ali o martelete pneumático, tá? Ó, tem pergunta aqui sobre centrífuga de indução. Centrífuga de indução é muito legal, tá? É muito legal. Então, assim, quando eu comecei a fazer protocolo, lá no laboratório que eu trabalhava, eram os homens que faziam fundição. Então, né, eu, a Ellen, a Eleandra ali, que eram as meninas ali que faziam metal, tinha que pedir para o Carlos ou para o Marcos fazer fundição para gente. Então, toda hora, você pode fundir para mim, por favor? Você pode fundir? E às vezes não era nem por má vontade, mas às vezes realmente eles estavam, eu não posso, eu tenho esse trabalho para agora, eu não posso parar agora, né? E a gente ficava esperando. Aí até que a gente resolveu, não, então me ensina a fundir, que eu vou fundir e eu me viro e, né, eu consigo entregar meu trabalho. E aí comecei a fazer função, beleza, tudo certo, tal. Até que um dia também tive uma experiência ruim com uma centrífuga sem proteção nenhuma. Fui para Porto Alegre a trabalho, fazer uns trabalhos da especialização de lá, e era assim, meu Deus, era muito improvisado o laboratório, sabe? Então tinha uma centrífuga no chão ali, e quando eu fui fazer função, voou aquele anel e aquele cadinho para tudo que é lado, e tinha um dentista olhando, né? O doutor Lavrati, ele estava olhando eu fazer fundição na hora. E pegou fogo no sapato dele, voou metal para tudo que é lado. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, mas eu fiquei bem traumatizada. Eu fiquei com bastante medo, assim. Eu falei, nunca mais eu vou fazer fundição nessa centrífuga sem proteção. E aí, né, nunca mais fiz realmente. Então, quando eu comprei a minha centrífuga, eu comprei essa com proteção. Aí, né, voltando lá no assunto, nesse laboratório que eu trabalhava, o Adércio comprou essa centrífuga de indução. E foi, nossa, uma maravilha, né? Uma maravilha, é ótimo, porque assim, a de indução, para quem nunca trabalhou com ela, é assim: você programa ali a temperatura de fusão daquele metal que você está usando, e quando chega na temperatura, ele apita e você solta a centrífuga. Você só fica olhando assim por uma lente, né? Uma lente que protege ali o olho, né? Uma lente escura. E aí você fica olhando e quando você vê que deu ponto, você solta. Então fica tudo protegido, assim, é tipo maravilhoso. Não tem maçarico e tal, enfim. E aí, fiquei muitos anos fundindo na centrífuga de indução, né? E quando eu fui montar o meu laboratório, eu vi o preço da centrífuga de indução. Eu falei, opa, peraí, não dá. Não dá, não consigo comprar agora uma centrífuga de indução, vou ter que voltar para o maçarico. E aí dá aquele medinho, né? Porque fazia tempo que eu não fazia fundição, mas enfim, né? Tipo, é bem tranquilo. Desde que você tenha proteção ali, é bem tranquilo, tá? Tomando todos os cuidados. Micro-ondas, né? Eu já falei. Se você não for utilizar a polimerização por micro-ondas, você pode utilizar uma polimerizadora. Então, você tem que escolher qual é o tipo de polimerização que você vai querer fazer na tua prótese. Ah, eu quero fazer a polimerização em uma panela termopneumática. Né? O que eu preciso? Você precisa de uma boa panela termopneumática, não pode ser uma que realmente faça todo o controle de temperatura. Eu e o Walker vamos fazer uma live sobre isso, tá? Durante essa maratona. Ele vai. Essa panela que a gente vai falar, ele desenvolveu o ciclo, tá? Então são 3 patamares de temperatura, a panelinha já vem ali calibrada com isso, então você tem uma excelente polimerização. Ah, eu quero aquelas polimerizadoras que deixa a noite inteira ligada ali, que fica 12 horas. Perfeito, excelente. Tem ótimas polimerizadoras também, que elas mantêm a temperatura ali por 12 horas a 73 graus, que é realmente a temperatura
difusão, que é a temperatura que o peróxido de benzoíla é liberado, que é o catalisador, né, que vai fazer a união das moléculas de pó e líquido, de monômero e polímero, lentamente. Então, ele vai formando as cadeias organizadamente, assim, lentamente, e vai ter uma prótese mais resistente, com menos porosidade, mais estável, tá? Com menos absorção de fluidos bucais. Então, ela é excelente. Não precisa aumentar a temperatura dela depois, né? Colocar água ali para ferver, porque ela já uniu todo o monômero. Não tem mais monômero para liberar. Ah, eu vou subir a temperatura para fazer a liberação do monômero residual. Não tem monômero residual. Todo o monômero que tinha, ele já se uniu, tá? Então, é realmente a melhor polimerizadora. Só que você precisa de tempo, né? Então, além das 12 horas de prensagem, mais 12 horas de polimerização, mais o tempo de resfriamento da mufla. Tá, então assim, se eu preciso ter alguma coisa ali também para lavar os modelos, para lavar a cera, para lavar a mufla, né? O que eu uso? Ou um fogão convencional, que você tem uma chaleira e você lava, ou uma chaleira elétrica, que é muito mais rápida, ela aquece a água muito mais rápido, mais segura, né? Porque às vezes você não precisa fazer o encanamento de gás ali no teu laboratório. Aqui no meu eu fiz assim, tá? Eu não tenho fogão aqui. Tenho só chaleira elétrica e funciona super bem, tá? Vaporjet, tá? Jato de vapor. O jato de vapor, né? Quando eu trabalhava lá no laboratório da Darcy, ele tinha um enorme, eu acho que era da Cautini, muito bom, né? Muito forte. E daí, quando eu montei o meu laboratório, eu comprei um de usado, né? Comprei de segunda mão. Era muito bom também. Só que aí ele acabou estragando e eu acabei ficando sem. Comprei um outro fraquinho, não gostei, acabei ficando sem. E vivi muito bem sem. Não me fez tanta falta assim o jato de vapor, tá? E agora, quando eu fui montar aqui em Cascavel, eu fui ver também para comprar um jato de vapor bom. Nossa, eu tava, acho que era R$6.000 o jato. Eu falei, meu Deus, gente, eu vivi tantos anos sem o jato de vapor, para mim não é tão indispensável assim. E aí eu descobri um jato da Britânia. Ele é pequenininho, é um amarelinho desse tamanho, meio portátil, assim, que tem a tomada. Custa R$100. E ele funciona muito bem. Ele funciona para aquilo que, para mim, né, que eu faço resina. Agora, não, para cerâmica, para não sei o que lá, talvez não dê certo. Mas para resina, se for só para limpar algum resíduo ali, ou para limpar a barra antes de passar o paco, nossa, funciona super bem, tá? Ó, a Magda tá falando, é o que eu tenho. É um amarelinho pequenininho da Britânia, tá? Que, R$100. Estragou, você compra outro. Não vale nem a pena arrumar, tá? É ótimo, eu tenho. Ó, um monte de gente tem. Onde você usa o jato de vapor? Então, Lorraine, às vezes eu faço o ajuste oclusal, fica todo marcado com carbono, né? É difícil de sair aquele carbono. Então, eu passo um jato de vapor na prótese para tirar o carbono tanto da prótese quanto do modelo. Eu passo o jato de vapor antes de parafusar o cilindro de titânio no análogo, para que o análogo fique bem limpinho, sem nenhuma sujeira, eu passo um jato de vapor. Eu passo o jato de vapor na barra antes de eu pacificar, para que ela tire toda aquela gordura. Se ficou uma gordurinha da cera ali, ela já tira. Passo na prótese depois que eu dou o polimento, então às vezes fica um pouquinho de material de polimento impregnado, ou fica aquela oleosidade da pasta de brilho ali, aí eu passo o jato de vapor nela também. Né? Ou dentro do conduto do parafuso, às vezes você faz um furinho e fica uma sujeirinha ali de broca, daí você usa o jatinho ali, facilita, né? Facilita bastante. Já vi esse da Britânia, é bom. O meu queimou, era top. O que usa para dar brilho na cera? Tem várias coisas para dar brilho na cera, tá? Mas eu gosto desse líquido aqui. Opa, esse. Tá o Diamond, tá o Wax Gloss, da Dental News. A Dental News que importa para o Brasil. É um líquido americano. Que dá um brilho incrível na cera, tá? Um brilho incrível.
Adriana, Bia, a paciente fraturou os centrais. A doutora quer na mufla. Estou na dúvida como incluir na mufla. Olha, quando eu incluo na mufla, eu prefiro. Só os 2 centrais eu nunca fiz, assim, mas dos 6 anteriores eu já fiz. Então eu remonto, pego a placa inteira nova ali de canino a canino, né? Tiro dente por dente, monto, insero, tudo certinho e incluo na mufla normalmente, tá? Como se fosse fazer a acrilização toda nova. Aí eu tiro aqueles dentes que estavam fixos já, né? Os posteriores, tiro eles, encaixo dentro da mufla e acrilizo de novo, tá? Eu faço assim quando eu faço em mufla. Agora, não, é só um conserto, um dentinho só que quebrou. Se quebrou o dente, né? Se o dente quebrou no meio, não dá para você utilizar o mesmo, porque ele vai quebrar de novo. Então, o ideal é você pegar um dente novo e substituir. Então, ali, geralmente, quando é pouca resina, eu faço com resina alto, tá? Eu faço um conserto alto polimerizado. Você acriliza com a mufla quente ou fria? Fria, Lovane. Sempre com a mufla bem fria, tá? Para que ela não fique porosa ali. Eu passo o isolante nela quente, para que o isolante grude melhor, mas na acrilização ela tem que estar fria, tá? Ó, o Rogério tá falando, o mandril com esponja é bem útil para dar brilho. Também gosto, tá? Passo nos planos de cera, eu passo esse mandril. Forno fotopolimerizável, né? Ó, aquele forninho foto. Se você for trabalhar com alguma coisa foto, você tem que ter, senão não precisa. Então, por muitos anos eu não tinha. Agora eu vou ter porque eu estou trabalhando com o Palacil, né? Que é aquele glaze fotopolimerizável, que é como se fosse ele, e vai impermeabilizar a prótese, tá? Então, onde eu faço mais textura, quero deixar uma textura mais aparente ali de gengiva inserida, para que o paciente consiga higienizar e para ela impermeabilizar, aí eu passo Palacil e ele é foto, tá? Quem utiliza opaco fotopolimerizável tem que ter esse forno foto também, tá? Motor de bancada, né? Motor de bancada todo mundo precisa ter, não tem como trabalhar sem motor de bancada. Tudo que você vai fazer, você precisa ter um motor. Gotejador elétrico, opcional, tá? Não precisa, você vive muito bem sem. Facilita? Sim, facilita muito. Facilita muito, mas não é assim, fundamental, tá? Dá para você sobreviver sem, tranquilamente. Eu tive um da Protecne por muitos anos, o meu estragou. Aí agora eu tenho o da Hanford, né? Eu gosto muito dele. Derretedor de cera elétrico também, né? Dá para você viver sem, mas também facilita o processo, né? O que eu tenho é um da Cota, que ele tem 3 compartimentos e você consegue regular a temperatura de cada compartimento separadamente, tá? Forno foto pode ser de manicure? Depende, Léo. O Leonardo está perguntando se o foto pode ser aqueles de manicure para fazer unha em gel. Inclusive, essas unhas minhas aqui são de gel, né? Que vocês sempre perguntam. Se for para fazer um opaco, passar um opaco, alguma coisa mais simples assim, dá. Agora, se você for fazer, vou fazer uma caracterização em pala creativa, aí não dá. A luz foto dele não é potente o suficiente para polimerizar a resina, tá? É uma camada mais grossa. Agora, se for só uma camadinha fininha ali de opaco, eu acredito que não tenha problema nenhum. Agora, para fazer resina, a pala, quanto anexo, tem que ter o forno mesmo mais potente, tá? E uma coisa assim, né, que eu vou falar para vocês aqui, vou combinar um negócio com vocês. O que é indispensável que todo protético tem que ter? O que é uma coisa, assim, um equipamento, um material, né? O que é, assim, indispensável? Fala, não, desse daí, se não tiver, não é protético. O que é aquilo lá que a gente fala assim, se não tiver isso daí, não é protético? Super Bonder! Aê, Fabiana! Fabiana acertou na lata ali, é isso mesmo, Super Bonder, gente. Todo protético tem Super Bonder no laboratório, a gente não vive sem Super Bonder. É gambiarra, é gambiarra. Eu não sei de onde que curitibano fala chacho, né? Mas eu aprendi a falar assim. Mas não é só para
gambiarra que a gente usa Super Bonder. Então, assim, eu volto à base da mufla, sempre volto ela, né? Tiro da mufla e volto pro articulador. Eu coloco um Super Bonder para fazer o ajuste oclusal. Vou posicionar a moldeirinha individual, a pazinha da moldeirinha, eu coloco um Super Bonder. Vou posicionar um dentinho, fazer um conserto, coloco um Super Bonder. Um grampinho de PPR, coloco um Super Bonder. Quebrou a articulação, soltou, coloco um Super Bonder. Quebrou o modelo, Super Bonder. Então tem que ter, gente, Super Bonder. Gente, então é isso, tá? Eu acho que eu respondi todo mundo aqui. Acho que eu falei todos os equipamentos, né? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Muito, muito, muito obrigada pela participação de todos aqui. Fiquei muito feliz que vocês estão aqui acompanhando essas semanas. Então, até amanhã. Tchau, tchau.